Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você estiver vendo esse vídeo. É com alegria que a gente começa mais uma viagem na história da música cristã, aproveitando aí cada momento desse período, dessa quarentena. Hoje nós vamos ter aí uma viagem, né, fantástica. Inclusive o pastor Marcos Góes já está aqui na sala, a turma já está chegando aqui. Muito bom dia, pastor. Que alegria. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Ramon. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Que alegria poder conversar com o senhor aqui nessa manhã, nessa viagem que a gente tem feito nesses últimos dias pela história da música cristã no Brasil. Até acabei de ver aqui o Eduardo, da dupla Eduardo Silvana, lá em São Paulo. Eles entraram aqui também. Deus abençoe. E hoje a ideia realmente é falar da história da música, desfrutar da presença do senhor aqui por essa live. E eu vou abrir como sempre abro, né, perguntando, além de agradecer, como foi que a música surgiu na vida do senhor, como ela cruza no Evangelho, e aí vamos viajar pela história. Na verdade, Ramon, eu nunca tive pretensão nenhuma de ingressar nesse meio de música, né? Não gosto de usar o termo gospel, mas nunca quis entrar nessa situação. Nós dirigíamos, eu trabalhava na equipe de louvor, no Ministério de Louvor da Igreja Congregacional em Bento Ribeiro, e nós tocávamos muitas coisas. Essa época que foi a década início da década de 80, finalzinho, do meio para o final, nós tocávamos muita coisa. Estava no auge a Comunidade da Graça, tinha o pessoal da comunidade de Honório Gurgel, Cláudio Claro. Então essas músicas, elas surgiam dentro daquele meio ali nosso ali e se transformavam em louvores congregacionais. Aí nós pegamos essas canções e em 89 eu gravei um LP chamado Autoridade e Poder. Então aí esse LP foi parar em Recife primeiro. Eu fui numa programação em Recife, eu não me lembro o ano. Esse negócio de data comigo vai ser complicado. Sem problema, sem problema. Mas aí eu fui fazer uma programação com Elias Francisco, no auditório do CILD, não sei se era um colégio, alguma coisa assim. E nós tivemos que fazer 2 sessões, depois tivemos o apoio da Rádio Evangélica FM no Recife, enfim. E a coisa foi rolando, 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 e foram surgindo vários trabalhos, nós fomos gravando as canções, depois surgiu a Vigília, que foi um trabalho que teve muita aceitação no meio congregacional, enfim. E aí surgiu meio que sem querer, não houve nenhuma pretensão nesse sentido. Nós queríamos louvar a Deus e cantar, e as canções foram atingindo o coração do povo no Brasil, fora do Brasil, e aí surgiu, não que seja descaso meu, não é isso. A minha colocação é porque não houve nenhuma preparação para ser um cantor. Tudo Uhum. aconteceu muito naturalmente, muito da vontade de Deus, do querer de Deus nesse sentido, e nós chegamos aonde chegamos, e todo o mérito pertence ao Senhor e não a mim. Amém. O primeiro disco, que é lá de 89, Autoridade e Poder, ele é um disco solo, ele não é... O senhor fazia parte, estava no Ministério de Louvor da Igreja, e ele surge como um trabalho seu. Na época, até para o pessoal aí, tem muita gente que não faz ideia como eram as coisas, né? De gravação, dificuldade, o vinil. Como é que surgiu a ideia? O disco era independente, né? Como é que foi esse momento? O que aconteceu para que você entendesse, ou vocês na época, que dava certo, que podia gravar? Como é que foi essa questão de entrar no mundo das gravações? Na verdade, eu já participava do mundo das gravações, por quê? Porque eu acompanhava o Rebanhão.
O Janires do Rebanhão é meu padrinho de casamento. Então eu fui a algumas gravações do Rebanhão. Havia um estúdio que eu frequentava muito, em Ricardo de Albuquerque, que era o 464 do Hermínio, e muitas gravações foram feitas ali, Catedral foi feito ali. Era um estúdio barato, era em análogo e era onde Janir estava, todo mundo estava ali, Magno Malta, mas eu já frequentava o estúdio muito antes. Em 85, nós gravamos um trabalho chamado Altar, que foi uma experiência de um amigo nosso, Domício Júnior, e nós participamos. Depois, em 87, eu gravei uma experiência que foi o Grupo Alma. Era um grupo de rock, entre aspas. Não era nem rock, era meio pop. E a gente gravou. Foi o primeiro LP que tinha, de um lado, 4 músicas. Nós gravamos 4 músicas só. E do outro lado, nós colocamos o playback. É o primeiro vinil com playback. Entendeu? Vinil com playback? É o vinil com playback. De um lado, você tinha as músicas, do outro lado a gente tinha os playbacks. E aí, em 89, eu conversando com os meninos da própria igreja congregacional, nós pegamos e preparamos um repertório. Nesse repertório existia Bem Querer, existia Autoridade e Poder, e nós fizemos esse LP, tá? Eu não tinha dinheiro e, na verdade, o estúdio foi pago meio que na camaradagem do Hermínio, foi uma coisa assim, porque nós éramos muito conhecidos. A fita master, que era uma fita de rolo de 1/4, eu tinha vendido para o Alexei, aí depois me empresta essa fita de volta, quer dizer, vendi e peguei a fita de volta, era todo mundo duro, sem grana, sem nada. E aí eu fui na Pioneira, conversei com o Guilherme, que é meu amigo há muitos anos, que é o baterista do Catedral, e eu perguntei se ele faria 1000 LPs. Ele fez, me deu 200 LPs e ficou com 800 para vender na loja dele, que era uma livraria evangélica também. Tinha umas 4 no Rio de Janeiro na época, 4 ou 5. E aí, no último estágio, foi Moisés, da Banda Azul, que eu encontrei com ele em São Paulo. E eu estava com os últimos 5 LPs. E ele falou assim, cara, eu estou indo para Recife, eu não conhecia ele. Aí a gente se encontrou na TV Record. E aí ele falou assim, me dá esses LPs aqui que eu vou para Recife, vou colocar lá na rádio. Colocou. E aí começou a acontecer a música Bem Querer em Recife. E aí a música conquistou, foi bem aceita. Eu fui fazer programação lá, depois em Belém. Só depois de um ano e pouco que eu comecei a ser ouvido no Rio de Janeiro. Rapaz, então quer dizer que surgiu, explodiu primeiro no Nordeste, então em Recife, com a música Bem Querer. Foi, no Nordeste. O Nordeste tem o Marcos Góes no coração, assim, com muita estima, muito carinho. Foi no Norte e Nordeste. Primeiro em Recife e depois subindo para o Norte em Belém do Pará. Eu tenho um amigo que está aqui na live, o pastor Orestes, ele foi o segundo que entrou aqui, ele já tinha me dito, rapaz, a do Marcos Góes eu não perco de jeito nenhum, porque faz parte da história de louvor do ministério dele, assim, diz, nós tocamos tanto, tudo que ele gravava, nós tocávamos e cantávamos. Eu estou na região, ele é pastor na cidade do interior do Piauí, eu estou nessa região aqui de Piauí-Maranhão, e realmente a influência do seu ministério no louvor, no Brasil inteiro, eu sou de São Paulo, conheci em São Paulo, mas a influência no Nordeste é gigantesca mesmo, realmente tem essa questão, e eu não sabia que tinha estourado primeiro no Nordeste para depois chegar no Rio. Para você ter uma noção, Ramon, como a coisa foi tão despretensiosa, que a gente fez isso, a coisa foi acontecendo, a nossa época era uma época muito difícil, entendeu? Já havia as comunidades, havia Sara Nossa Terra, que tinha lançado, se não me falha a memória, o LP Aliança, entendeu? Deles tinha um arco-íris com uma arca assim na frente, azul a capa. O Vencedores, ele era muito forte, a minha adolescência foi muito forte, a gente esperava na livraria sair o LP dos Vencedores, entendeu?
Então, eu ia lá, comprava, e havia uma influência de se fazer uma música bíblica, que era uma questão assim inegociável, tinha que ser bíblica, tinha que ter parâmetros bíblicos e realidades bíblicas, eclesiásticas e com inteligência, fazer alguma coisa que não fosse 3 notas, 4 notas. A gente fazia algo que tinha uma qualidade musical um pouco rebuscada, porque até os vencedores vinham com essa bagagem de música assim. Aí juntou vencedores e comunidade, essas influências, e acabaram nos levando a fazer o Autoridade e Poder, o LP, que já tinha uma pegada mais diferente ainda. E isso era complicado, porque se eu não tivesse uma educação religiosa, assim, bíblica muito forte, e uma educação dada pela minha mãe também, de respeitar, ia ser meio complicado. Eu fui no Templo Central de Recife, da Assembleia de Deus, eu tive que colocar um terno para respeitar os dogmas e doutrinas, então eu nunca tive esse problema, entendeu? Porque eu entendia que cada um tinha o seu costume, a sua realidade. E o importante era que eu pudesse louvar a Deus junto com eles. Essa era sempre a temática da minha mente. Então, a gente foi conseguindo respeito, mas era muito complicado. Eu era um garoto jovem, cabelinho enroladinho, magrinho. Os pastores naturalmente perguntavam qual é desse cara, o que esse cara quer, o que ele quer fazer aqui. Foi muito bonito nesse dia na Assembleia de Deus, que tinha um coral de 700 vozes de jovens. E aí o pastor me chamou, eu cantei Bem Querer. E aí o coral era em Recife, a música estava estourada em Recife, então eles começaram a cantar junto comigo. Então eu não precisei dizer quem eu era. As pessoas naturalmente falaram quem eu era e o respeito que eu tinha pela liderança da igreja, isso tudo somou numa coisa boa, e a partir dali a gente começou a fazer trabalhos, né, ir nas igrejas de todas as denominações, sem nenhum problema. Eu não era pastor, não era nada disso. Eu era um simples jovem que cantava essa canção. E você já começa o disco com composições suas, né? Como é que a composição surge desde pequeno, em especial? Bem Querer foi a primeira, até hoje eu gosto, escuto muito, gosto muito dessa música, e tem Autoridade e Poder também, que eu acho que assim, todas as igrejas já cantaram, independente da denominação, e ainda cantam. Como é que surgiu essas músicas em especial? Antes, deixa eu dar uma palhinha, senão o pessoal que está entrando vai reclamar. Por favor. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afasta, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz.
envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Que bênção! É muito interessante. Eu sempre digo uma coisa importante. Se você fez uma música e ainda não viveu essa música, o que você cantou, um dia você vai viver. Entendeu? Então, o que é que acontece? As canções, elas todas têm uma história. Então, as composições, a grande maioria das composições que eu fiz são histórias da minha própria vida, de momentos que eu passei. Por exemplo, Bem Querer foi um momento que eu estava sem dinheiro nenhum. Eu tinha um comércio na época, uma locadora de vídeo, e aí foi até na época em que o segundo turno do Collor e do Lula entraram na loja, roubaram tudo, e eu fiquei, na época eu tinha Gabriela, minha filha, mais velha, tinha a Rebeca, eu não tinha o Leonardo, que é o caçula. Hoje eu sou até avô, né? Eu tenho meus 2 netos da Gabriela, que é o Gabriel, de 6 anos, e a Elisa, de 4 anos. E eu não tinha nada, eu sentei na calçada, fiquei pensando o que fazer, a porta da loja tinha sido arrombada. E aí eu peguei e fui para casa, abracei minha esposa Valéria, fiquei pensando o que fazer e fui. Eu morava em Bento Ribeiro, um bairro do Rio, e aí eu fui pegar um ônibus para ir para a Pioneira Evangélica para encontrar o Guilherme, porque eu cheguei a fazer muitas capas de disco, porque eu sou desenhista profissional. Então eu fiz capa do Catedral, do Cláudio Claro, as minhas capas. Então sempre eu trabalhava com ilustração, trabalhei com arquitetura também. E fui para lá para ver se eu conseguia algum dinheiro. Então, dentro de um ônibus, por volta de entre 1 e 2 da tarde, eu peguei o ônibus para ir a Nilópolis, e dentro do ônibus eu comecei a orar, a falar com Deus por que estava acontecendo isso comigo. E aí, subitamente, eu comecei a fazer essa canção. A frase mestra dessa canção é: tudo que eu tenho e sou vem de tua mão que se estende e me abençoa. Porque, na verdade, eu não tinha nada na época. Eu não sabia, não tinha perspectiva de dinheiro, nem saberia como sustentar a minha família. E aí eu declaro exatamente o contrário, que tudo que eu tenho e sou vem de tua mão que se estende e me abençoa. Então eu faço exatamente a oração de dar graças, entendeu? Mesmo quando você não tem o que dar graças. Então, Bem Querer, ela fala a respeito disso, ela mostra essa realidade. Então, essas músicas são experiências, autoridade e poder. Foi depois de um culto. A música é de autoria minha e do Domício Júnior. O Domício tinha feito a primeira parte, que é Os que Confiam no Senhor, que é o Salmo 125. E aí eu completei com o coro, que é a autoridade, o poder, o domínio e tal. Então terminei, foi final de culto, todo mundo feliz, alegre, culto abençoado, presença de Deus. Então nós fizemos essa música, completamos essa música no final de culto. Então a grande maioria das canções, como é que eu vou dizer para você? Não existe você sentar e compor. Não digo para você que isso é o meu caso, tá? Não digo para você que eu já não fiz isso, sim, mas sempre existiu algo que eu queria dizer, algo que eu queria falar, algo que eu queria expressar, entendeu? Muito forte que estava acontecendo dentro da minha vida. E aí aquilo se tornava uma música. Naturalmente surgiam, no meu caso, surgem as duas coisas simultaneamente, surge a letra e a música. E eu acho que é isso que conquistou o coração de Deus e o do povo de Deus, porque, para a glória dele, há muita sinceridade naquilo que a gente canta, entendeu? Que a gente colocou
no vinil. Inclusive, uma outra curiosidade é que eu não coloquei no início da minha trajetória, com exceção do Autoridade e Poder, que eu não estou de frente, eu estou de lado, a capa do Autoridade e Poder eu estou de lado. Até minha irmã que deu essa sugestão, foi uma coisa inédita na época, ninguém tirava fotografia com o rosto de lado. Então, demorou muito para mim colocar a minha foto nos CDs. Entendeu? Então, as pessoas conhecem a música, mas não sabem quem é o cantor. Então, às vezes eu chego na igreja, é ele que canta essa música, é ele que canta aquela música, tal. Aí as pessoas vão associar, né, a minha imagem às canções. O que eu tenho dito aqui, e eu vejo os nomes, né? Tem gente que está literalmente acompanhando todas, está assistindo esse panorama que a gente está fazendo na história da música cristã. Quando a gente vai descobrindo as histórias por detrás das músicas, as músicas ficam ainda mais bonitas, né? Você disse que já tinha essa experiência com estúdio, já conhecia essa questão de gravação. Como foi, dentro dessa história mesmo do Bem Querer que você colocou, esse testemunho pessoal, quando você ficou sabendo que Bem Querer lá no Recife tinha estourado, que na rádio estava pedindo, que te convidaram, quando você escutou Bem Querer a primeira vez no rádio, como é que foi no seu coração? O que você sentiu? Sabemos que alegria, é claro, mas como é que foi esse momento? É sempre uma alegria misturada com o que é que está acontecendo, misturado com, meu Deus, que coisa linda, né? As pessoas entenderam aquilo que foi feito, né? Porque eu acho que quando uma pessoa ela se identifica, porque ela entendeu aquilo que a gente quis dizer. Entendeu? Ela não ouviu simplesmente. Eu não sei hoje, tá? Eu não estou fazendo uma avaliação dos dias atuais, mas eu vejo muito como a pessoa conseguiu entender aquilo que eu quis falar e absorveu aquilo no seu coração. Então, essa é a minha alegria. Não foi, com toda a sinceridade da minha alma, no primeiro momento não foi a ideia, estou fazendo sucesso. Não, a ideia é assim, eles entenderam. Eles entenderam o que eu quis dizer para Deus, né? Porque bem querer é uma oração. Então, as pessoas deviam estar cantando, orando aquilo, e aquilo atingiu o coração. E foi bom para mim saber quando você é ouvido, né? Quando você tem essa reciprocidade, quando você recebe esse feedback de que as pessoas estão realmente junto com você nessa oração e glorificando a Deus através daquela canção. Então, ali eu atingi o objetivo. É claro que, consequentemente, surgiram as programações, eu fui em aniversário da rádio. Foi muito interessante o aniversário no Colégio Americano Batista, em Recife, que eles me chamaram e aí havia aquela coisa, né? E com vocês, Marcos Góes, e eu tremia muito, entendeu? A minha mão, o microfone ficava assim, então eu firmei a mão muito forte e aí eu senti nitidamente, eu não ouvi a voz de Deus, mas eu senti nitidamente no meu coração a alegria de Deus, entendeu? De eu estar diante daquela multidão, cantando aquela canção que era uma oração para Ele, entendeu? E eu sempre fiz questão de viver. Como é que eu vou explicar para você? Hoje, eu sempre fui o Marcos Antônio Góes de Araújo. O Marcos Góes, para as pessoas, ele é como se fosse uma figura pública, é natural, é um cantor, mas eu nunca me transformei, entendeu? No Marcos Góes. Eu sempre fui o Marcos Antônio Góes de Araújo. Não que eu não seja o Marcos Góes, eu sou. Mas eu lembro do Michael J. Fox, numa entrevista para um programa americano, o entrevistador, o Michael J. Fox, daquele filme De Volta para o Futuro, né? Ele diz assim, perguntaram para ele tem um mal de Parkinson, treme muito.
Então, perguntaram para ele como foi o sucesso de Volta para o Futuro e depois ele ficar doente. Então, ele disse uma frase que muito resume o que eu sou. Ele disse assim: eu nunca deixei o, o Michael J. Fox, artista, tomar conta da minha vida. Entendeu? Eu sempre fui e sempre serei o servo de Deus, o membro de igreja, aquela pessoa que louva a Deus, quer uma igreja pequena, grande. Então, nunca houve eu nunca deixei isso acontecer. Então, e eu acho que muitos dos meus antecessores, eles viveram essa realidade. Eu estava, inclusive, ontem vendo a live do Jorge Camargo e é muito parecido isso, entendeu? Uma coisa despretensiosa, uma coisa por amor. Ele usou até o termo uma coisa apaixonada, né? Uma coisa romântica. Então, era o nosso amor, é o nosso amor pelo Senhor. Então, é isso que fez essa coisa toda acontecer. Não acho que hoje em dia, não acredito que não existe esse sentimento. Existe. Mas não era não é o que predomina hoje. O que predomina, esse sentimento, era na época que nós fazíamos esse tipo de ação. Era isso que movia. Entendi. Dentro desse universo de gravações, e você falou da história, a gente fica acompanhando os que confiam no Senhor, que a gente chama a música, né? O pessoal chama. As músicas, elas vão tomando identidade, se espalham, cada um chama de todo jeito. Então eu conheci a música e falei, os que confiam no Senhor. E tem uma curiosidade nessa música que, assim, cada igreja, cada região dá um complemento para ela, que não está na letra original. Tem Tchapchu e Tcharurá, Sem Jesus não dá, não dá. Ela realmente faz parte aí do canto congregacional do Brasil por gerações. E elas começaram a acontecer, você foi passando por tudo isso, e eu queria que você falasse um pouquinho como foi, de onde surgiu a ideia de gravar as vigílias, que é um ponto importantíssimo no canto congregacional do Brasil. Ela tomou conta do Brasil. Como é que foi que surgiu isso? A respeito do autor, vou responder a sua pergunta, mas a respeito da autoridade e poder, a música ela foi feita com Tchatchu Tcharurá. Olha, informação importante. Esse é o original. Não dá sem Jesus, não dá. E todas as adaptações que as pessoas colocaram no coro foram as pessoas, foi o povo. O povo compôs essa parte da música. Eu não fiz nada, eles que colocaram isso. Entendeu? Assim como na vigília, na primeira vigília que nós gravamos, Ouve-se o Júbilo de Todos os Povos, a autoridade poder se chama, o pessoal botou o nome de Os que Confiam no Senhor, mas a música é Autoridade e Poder. Ouve-se o Júbilo de Todos os Povos, o nome da música é Leão de Judá Prevaleceu, e é a música do pastor Silvério Pérez, meu amigo. Eu gravei, já tinha sido gravada pela comunidade Sara Nossa Terra, e eu gravei na vigília, a gente fazendo uma nova roupagem. Se você ouvir no coro, não sei não, eu acho que é em Celebrai, tem um pessoal gritando assim, moça bonita, no ritmo da música, né? Moça bonita. O pessoal pensa que sou eu falando, chamando alguém de moça bonita. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, tem um bairro chamado Moça Bonita. Aliás, a Igreja Batista do bairro Moça Bonita. E o pessoal que estava gravando descobriu onde estava o microfone pegando o público e começou a gritar ali o nome Moça Bonita, que é o nome do bairro de onde eles estavam, representando a Igreja Batista. Então, são curiosidades da música, entendeu? Que surgem da intervenção natural do povo. Com relação à vigília, as vigílias elas já existiam na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, toda primeira sexta-feira do mês, de 10 até às 6 da manhã. Era uma vigília mesclada com louvores, né? Havia muito louvor, palavras de no máximo 20 minutos,
Ela foi criada pelo pastor Amauri de Souza Jardim, meu pastor na época, e começou a... Espera só um pouquinho, pastor. Começou a dar uma travadinha aqui. Eu até, só, pastor, peraí, o senhor tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, peraí. Eu até suspendi os comentários aqui para ver se estabiliza de novo. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, vamos ver se ela. Às vezes dá esses picotes assim, a gente tem que suspender um pouquinho os comentários. Não voltou. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Estabilizou para o senhor aí? O senhor me ouve o tempo todo? Estou ouvindo você nitidamente, estou ouvindo tudo direitinho. Tá bom, tá bom. Vamos ver se retoma agora, porque eu não estava conseguindo ouvir. Parece que está melhorando. Pessoal, eu vou deixar desativado os comentários até estabilizar de novo, tá bom? Vamos lá, pastor. Continua. Desculpa. Falando ali do surgimento, o senhor falou o nome do pastor e lá na igreja. Pode continuar. Sim, aí o que é que aconteceu? Não havia spot comerciais, nunca houve uma propaganda da vigília. E a vigília era frequentada mais ou menos por umas 3.000 pessoas, de várias denominações. E a vigília era muito bem comandada, porque não se tornava uma coisa tediante, né? As palavras eram de 20 minutos, sempre voltadas à consagração, a missões, sempre voltada ao público evangélico em si. Então, 93 foi o ano que nós gravamos o primeiro trabalho da vigília, que era uma ideia do Janires do Rebanhão. Janires queria gravar a vigília. E ele faleceu em 87, e aí, em 93, eu levei essa ideia adiante, com os mesmos meninos que gravaram Autoridade e Poder, e nós gravamos a vigília, onde tem Estrela da Manhã, onde tem Celebrar, Jeová é o Teu Cavaleiro. Eram músicas que, na época, eram cantadas em igrejas, não tinham sido nem todas, algumas gravadas, outras não. Não fizemos a gravação, e foi muito interessante. Uma outra curiosidade foi em setembro de 93, primeira sexta-feira de setembro de 93. E eu falei assim, olha, gente, quando for em outubro, nós vamos lançar o LP, você venha, que aí você vai poder adquirir o LP. E uma coisa que a gente fez, anotou o nome de todo mundo. Passou uma prancheta e tinha mais ou menos umas 3 a 4 mil pessoas. Todo mundo anotou o nome. Aí o encarte não vinha a letra das músicas, o encarte vinha o nome de todo mundo. Uau. A gente botou uma letra muito, um corpo 8, corpo 7, um do lado do outro, e aí veio o nome de todo mundo que participou. Afinal de contas, eles cantaram também, né? Então, nós colocamos no LP. E aí, o que é que aconteceu? Na vigília de outubro, o LP não ficou pronto. Só ficou a capa. Aí, o que é que aconteceu? O pessoal falando, e o pessoal mesmo disse, não, a gente compra a capa, depois pega o LP. Eu falei, tá bom. Uau. Então, o vale era quem chegasse depois da terça-feira, na terça-feira seguinte, fosse na igreja e levasse o LP, a capa. Aí a gente vestiu o LP e a pessoa ia embora para casa. Foi assim que aconteceu. Em outubro, deu 10 mil pessoas, mais ou menos, na vigília, e o templo, que era grande, é grande, da congregacional, não conseguiu comportar o número de pessoas. A vigília foi a gravação de uma coisa que já acontecia. Mas depois perdeu o propósito, eu não estava mais na liderança, e ela perdeu o objetivo, porque nós dividíamos para orar nas salas, trocávamos pedidos de oração, havia apelo para missões, então era tudo uma coisa, perdeu esse objetivo. Infelizmente, acabou sendo um palco para que os cantores mais contemporâneos fossem lá para iam lá gratuitamente, lançar os seus CDs, então foi uma coisa assim que me entristeceu bastante. Quem viveu a vigília, viveu. Quem não viveu,
dá uma olhadinha nos trabalhos, pode ir no Spotify lá, Marcos Góes, no Deezer, e você vai conferir os trabalhos das vigílias lá. Entendi. Você citou já algumas vezes, e até ouvi nas perguntas, daqui a pouco eu libero de novo aqui os comentários. Você falou do Janires já algumas vezes. Como é que começou? Como é que você conheceu o Janires? Janires, ele foi viciado, participou do Desafio Jovem. Eu não sei se nessa ordem. Ele era do Desafio Jovem de São Paulo, depois foi para Brasília, ou era de Brasília e foi para São Paulo. Depois ele veio para Bento Ribeiro, depois ele veio para o Rio e ficou na Presbiteriana de Copacabana. Ali ele veio em Bento Ribeiro com uma formação antiga do Rebanhão, que esse nome Rebanhão pertence ao Janires. É bom frisar bem isso, aproveitar essa live e se dizer, esse nome não é do Pedro, não é do Carlinhos, não é de ninguém, é do Janires. Esse nome sempre foi do Janires. E havia um símbolo, que era uma silhueta de um pastor com uma ovelha. Janires sobrevivia fazendo calendários, entendeu? Ele vendia calendário para poder sobreviver, para poder comer. Então ele veio de São Paulo, ficou no Seminário Betel, no Maracanã, no bairro do Maracanã, no Rio, dormia lá, fazia as coisinhas dele em silkscreen, tal, vendia nas igrejas. E quando ele veio a Bento Ribeiro, ele veio com a formação de São Paulo, eu acho, ou de Brasília. Era uma música meio riponga, meio um negócio assim, meio transcendental, um negócio assim meio... E eu era adolescente jovem e tal, cara de terno, mas com a camisa aberta até aqui. Então, e o meu pastor era muito tranquilo em relação a isso, gostava muito de coisas de vanguarda, e aí Janires conquistou Bento Ribeiro, e aí ele começou a frequentar Bento Ribeiro, mesmo estando lá na Igreja Presbiteriana de Copacabana, e lá foi que ele formou o Rebanhão, entendeu? Com o Carlinhos, bom, estou dizendo a informação que eu sei, tá, irmão? Pode ser que tenha mais detalhes ou eu esteja enganado nisso, mas surgiu lá, Pedro deve saber me informar melhor do que eu. Tinha Pedro, aí entrou Pedro, Candel, Carlinhos Félix, que participava de uma banda também, gravou um LP do Sinal Verde, que era uma banda que ele participava. E aí juntou Carlinhos, Candel, Pedro e Paulo Marota. Então surgiu essa formação do Rebanhão, que gravou o primeiro LP, Mais Doce que o Mel, com a gravadora Doce Harmonia, do Maurício. E aí foi aquela polêmica do Janires com a camisa aberta, aquela coisa toda que a gente já sabe. Depois ele gravou Luz do Mundo, já pela Arca Evangélica, segundo LP. E aí foi quando o Janires veio a falecer, aí depois o Rebanhão seguiu carreira, pela Poligram, por uma série de... Aí já com a formação sem o Janires e me parece ser um Candel também, aí eu não me lembro. Entendi. Ele foi... E vocês tinham então toda essa... Vocês andavam juntos, né? Tinha toda essa questão já com as gravações, as vigílias. Aí o que me chama a atenção, você muito antes, lembrando aí para o pessoal que está entrando, a turma mais nova, como você colocou, no início dos anos 90, o movimento musical das comunidades, ele está acontecendo, mas não tem essa estrutura, né, de gravadora nesse aspecto, era tudo muito novo até, das pessoas estarem em gravações ao vivo. Hoje todo mundo grava ao vivo em qualquer lugar, né, mudou bastante. Mas aí você começa, eu não lembro que ano, mas você começa, eu lembro bem que existia, se eu não me engano, era Góes Produção. Você monta a sua própria estrutura, né? Eu lembro de uma vez que eu participei, quando eu trabalhei em Vencedores, 97, eu acho, foi o último congresso da Vind, lá em São Paulo, no Majestic. E eu lembro bem que uma coisa que me chamou a atenção, que o stand mais bonito daquela feira, porque tinha o congresso e tinha a feira embaixo. Então eram os stands, né?
E assim, o congresso mais bem, o stand mais bem montado, assim, mais ajeitado, era o seu, era Góes Produção. E lá já tinha as gravadoras. Então você tinha essa questão, como é que surgiu a tua iniciativa de ter a tua própria produtora? Ramon, a gente uma coisa foi levando a outra, tá? Eu confesso a você, assim, a gente ficou durante anos distribuindo o nosso material para grandes magazines, eles começaram a ter, como é que eu vou dizer, a receber esse material gospel. E aí você via muitos mercados do Nordeste, Rede Bom Preço, não estou fazendo propaganda só para citar algumas referências, Carrefour, Loja Americana. Então, essa turma começou a receber esse material e eu me vi na necessidade de criar uma estrutura. Mas isso foi muito ruim para mim, porque foi porque eu ficava muito nervoso com a questão da distribuição. Então você tinha que emitir nota fiscal, era empacotar, ficava com. A gente tinha um terceiro andar, assim, um galpão enorme. Você via muitas caixas, muitas notas fiscais, e aquilo e duplicata para poder pagar, de LP, de CD, e aquilo foi me dando uma angústia, rapaz, foi me dando uma angústia que eu não conseguia é, entender muito. Eu tô na música para louvar a Deus ou estou na música para comercializar? Eu não conseguia juntar muitas coisas. Eu cheguei a entrar em gravadoras como a MK. Por exemplo, a MK mesmo eu saí no auge, quando tinha a música Vai Não Peques Mais. Eu tinha acabado de lançar, a música tinha estourado, foi um trabalho que eu gravei em Curitiba, independente, entendeu? Gravei e eu passei essa master, passei para a MK lançou, estava ótimo e eu saí num gospel line e conversei com a Marina e saí da MK, abracei todo mundo, beijei todo mundo. Em todas as gravadoras eu já passei, entendeu? Já passei na MK por 2 vezes. Sempre tive amigos, os cantores são meus amigos, nunca fiz inimizade com ninguém. E, na verdade, essa situação de gravadora, para mim, esgotou. Eu não consigo eu não consegui conviver com a estrutura do comércio, porque era muito pesado para mim e eu desisti de fazer essa situação. Os meus CDs, aí já vinha uma estrutura por trás, né, de muitas outras gravadoras, aí eu saí e aí muitos dizem que o Marcos Costa parou, não está mais fazendo programação, tal. A gente que é dessa geração, a gente faz até programação, mas é mais difícil porque quem chama a gente é o pessoal da antiga, entendeu? O pessoal que se identifica, né, com esse tipo de música, se identifica com essa leitura, né, das músicas. Então, são igrejas mais tradicionais, igrejas mais voltadas para essa realidade. Entendi. Nesse tempo, até já citaram aqui, você falou que no começo, né, você chegava, o pessoal não conhecia, tinha aquela questão de cada igreja um ambiente. Quais seriam ou quais foram barreiras ou desafios que você teve? Alguém comentou aqui, não vou lembrar o nome agora, falou sobre questão de música romântica, não só da questão do louvor, mas que algumas pessoas entendiam. Você tinha dificuldades nessa área? Você rompeu algumas dessas barreiras? Como é que era a relação ali nos anos 90, nesse período que você surge e explode ali? Como é que eram os desafios? Existe essa época, era uma época que as pessoas usavam, chegaram a compor músicas românticas. Eu também compus. Eu compus Amar e compus Princesa. São músicas que eu fiz para minha esposa. E acabei perpetuando-as dentro dos LPs, mas são homenagens que eu fiz. Tem também O Quanto Eu Te Amo, uma outra música, e Brilhar. Eu acho que é Brilhar. São 4 músicas, se não me falha a memória. Então, são músicas que eu fiz, coloquei.
dentro dos LPs, porque havia uma época, um movimento dentro dessa situação de se pedir músicas românticas em relação a casamento, a pessoa poder cantar. Bem-querer nunca foi e nunca será uma música romântica. Mas as pessoas associavam isso também. Eu cansei de receber pessoas me dizendo: eu cantava Bem-querer para minha esposa. Parabéns! Mas essa música ela não foi feita para mulher nenhuma, ela foi feita diretamente para Deus. Então, mas eu nunca tive essa dificuldade, entendeu? Cabe o entendimento de cada um, entendeu? Se a pessoa canta para a esposa amar, uma curiosidade, muitas pessoas nessa época me chamavam para cantar em casamento. O único casamento que eu cantei foi o meu, entendeu? Nem dos meus filhos eu cantei. Por quê? Porque o que Deus me deu, a voz, o talento, eu consagrei a Ele só para as coisas dele, entendeu? Então eu fiz vamos dizer, esse voto a Deus. Então eu não, pessoas queriam me pagar dinheiro alto para cantar princesa, para cantar amar em casamentos, em cerimônias, mas eu nunca aceitei porque eu consagrei isso ao Senhor, a minha voz e aquilo que... E fica meio difícil, né? Porque você canta para o Senhor, pelo menos no meu entendimento. Então, eu não consegui associar isso também. Há quem diga que eu sou cheio de achismos, né? Cheio de coisinhas, mas é isso que eu sou para o Senhor e foi essa a identidade que eu tenho e passo isso para o Senhor, né, na autenticidade da minha vida mesmo, daquilo que eu sou. Entendeu? Mas não houve dificuldade, porque foram coisas bem distintas, entendeu? Apesar de as pessoas associarem bem-querer a uma música romântica, a cantar para a esposa. Eu não tenho nada contra em relação a isso. Inteiro. A música, quando ela ganha, né, assim, literalmente vida, dimensão, e as pessoas que entendem, cantam nas questões, né? Eu lembro que eu achei muito interessante essa questão da música. Quando explodiu ali no fim da década de 90 a questão do Titanic, da música, eu lembro que lá nos Estados Unidos o pessoal cantava a música nos velórios e no Brasil cantava nos casamentos. Então tem essas questões. Eu achei no YouTube esses dias, pesquisando, procurando, eu achei um registro seu. Entendi que é um programa com Ed Wilson cantando, e o Elvis, que inclusive eu já conversei, já fiz uma live com ele aqui, ele é compositor, tem a questão dos direitos autorais, e eu vi essa live e olhando ali na questão do tempo, eu acho que se não é o último, é um dos últimos registros com o Ed Wilson. Ele faleceu há um pouco tempo depois. Você chegou a ter um programa falando de entrevista ou de música? Como é que foi aquilo? Aqui eu moro na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, que é a 800 metros acima do nível do mar. Então eu moro aqui, eu moro num sítio, e o Elvis, né, ele trouxe o Ed Wilson, porque aqui você tem televisões locais. Aqui tem umas três ou quatro televisões locais, e uma das principais me pediu para fazer um programa chamado aí me pediu nomes, aí a gente fez o In Studio. E a primeira pessoa, o Elvis, ele é o diretor da Efrata, que é a editora das minhas músicas. E eu conversando com o Elvis falou: não, eu vou levar o Edinho aí. Aí trouxe o Edinho, nós gravamos. Uma semana depois ele faleceu. Foi uma semana. Essa foi a última entrevista do Ed Wilson, entendeu, pessoal? Então eu fui muito assim, eu conversei muito com o Ed Wilson em relação à situação dele continuar, porque ele estava com um grupo, não sei se era Os Incríveis, Os Invencíveis, um negócio assim, ele estava com um grupo, entendeu, junto com uma rapaziada do The Fevers, alguma coisa. O Elvis sabe explicar melhor. Ele estava com um grupo fazendo música secular,
Mas era um compositor de mão cheia, eu gravei músicas dele no fundo do poço. Não? Ele é um camarada, e é um camarada assim de uma humanidade assim muito grande. Mas eu pressionei ele em relação à questão dessas coisas dele continuar compondo, dessa individualidade que muitas vezes nós colocamos como crentes, né? Ou o cara é de Deus, ou o cara não é, ou o cara faz música cristã ou não é. Então, se você quiser saber a resposta do Edilson, depois você vai lá e procura nas entrevistas que você vai ver que ele respondeu de uma maneira muito satisfatória, muito bonita. E respondendo essa pergunta, realmente foi a última entrevista do Ed Wilson. Nós ficamos muito assim abalados, né, com o falecimento dele, mas ele é um servo de Deus, entendeu? Temente a Deus, um camarada que confiava em Deus, que tinha fé dele em Deus, um camarada assim de um caráter assim fenomenal. Nós fomos almoçar juntos depois, foi muito legal eu ter tido esse privilégio, né? Eu e o Elvis, de fazermos essa última entrevista com o Ed Wilson. Foi muito bom. Muito bom. Uma das perguntas que eu escuto muito, e até quando eu anunciei aqui, né, que eu tinha conseguido que ia conversar com você, muita gente me pergunta, eu vou te fazer essa pergunta aqui, né? Onde anda, onde está Marcos Góes hoje? Você é pastor de igreja local, você está pastoreando uma comunidade, onde você está? Não, eu sou pastor por formação. Tá? Eu tenho bacharel em teologia, minha esposa também tem. E nós continuamos aqui, entendeu? Assim como os antigos, como Paulo César, inclusive carece das nossas orações, da Nilma, precisa mesmo que a gente esteja orando por ele, pela sua esposa. O Paulo, o Ademar, o Azaf e muitos outros que eu não lembro o nome, nós continuamos aqui, continuamos fazendo as programações, mas é claro e evidente, hoje, num ambiente, né, num contexto onde existe uma questão muito contemporânea da música, muito diferente da música, nós somos chamados por estas igrejas que realmente se identificam com aquilo que nós somos e cantamos. Então, os convites surgem. São menores, isso é uma realidade normal. Além do mais, nessa época de coronavírus, não existe convite, porque as igrejas estão paralisadas em função disso. Mas quando existem por igrejas dessa forma. Basta as pessoas entrarem em contato, nós conversamos, entramos num acordo e estaremos indo na igreja, cantando, pregando e fazendo o que nos derem abertura e for o desejo da igreja, no coração da programação do desejo que a igreja estiver propondo, né? Muito bem. Você comentou agora das plataformas. A tua discografia ela está disponível nas plataformas digitais hoje? A gente encontra tudo ali? Sim, encontra tudo ali. Na verdade, eu já gravei cerca de 20 e poucos LPs, trabalhos. Então, a gente está tendo dificuldade de colocar uns dois. O Rodrigo, um amigo meu, tem me ajudado, a esposa dele é a Grazi, porque esse negócio de internet é complicado para mim. E aí eles têm colocado, me ajudado muito. Entendeu? E o Tiago também, um camarada que tem feito os vídeos, tem me ajudado, me abençoado bastante. Tem algumas mensagens, a gente tem um canal, dentro do canal chamado Devocionando, onde a gente também fala algumas coisas. Enfim, você vai encontrar grande parte das gravações originais. Tá? Você vai encontrar versões. Você, por exemplo, no YouTube, você encontra um trabalho muito bonito que a gente reharmonizou e colocou de uma maneira mais musical, que é o Marcos Góes 3.0. Você vai encontrar ele no canal do YouTube. Enfim, Marcos Góes no YouTube, Marcos Góes Deezer, Spotify, você vai encontrar. No Instagram é Pastor Marcos Góes, você vai encontrar lá também. Enfim,
A gente está aí tentando se adequar na realidade da tecnologia de hoje, né? Mas confesso para você, é muito difícil para mim, porque a gente vai aprendendo, vai vendo os tutoriais da vida aí, vai tentando se ajustar e a gente tem conseguido devagarzinho. Olha só, o tempo é implacável e agora eu estou falando do Instagram, né? A gente tem a hora aí, daqui a pouco o Instagram derruba, mas eu quero, assim, agradecer, né, pelo esse privilégio de poder conhecer um pouco mais da tua história. O pessoal realmente foi, muita gente aí querendo, né? Falou assim, ei, a live lá com o Instagram do Marcos Góes não vou perder. E foi uma grande bênção, quero agradecer. Pessoal que entrou pelo canal, pelo perfil do Marcos Góes, inscrevam-se aqui no História da Música Cristã no Brasil. Estamos contando histórias. Amanhã, inclusive, tem já de uma outra época, o Marcelino do Vineyard. Vamos falar também ali do final dos anos 2000. Eu quero agradecer muito e, obviamente, para não ter problema para mim, queria que encerrasse. Você escolhe a que você quiser, cantando e agradecendo a todos que estão firmes aí acompanhando. Vamos lá. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vai, 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 e não pegues mais, consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho, um pouquinho de cada uma. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade,